Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver um problema de trigonometria lá do ITA. Nós vamos nos utilizar de uma identidade trigonométrica muito importante. Então você tem que encontrar as raízes da equação seguinte e avaliar a soma das raízes que pertençam ao intervalo de 0 a 2π. Então, estudando as fórmulas trigonométricas com calma, você consegue provar que seno de 2x nada mais é que 2 vezes tangente de x dividido por 1 mais tangente ao quadrado de x, isso valendo para qualquer ângulo que você tomar. E muito parecida com essa fórmula, você tem como escrever o cosseno de 2x em função do tangente de x também. Só que nesse caso você vai ter 1 menos tangente ao quadrado no numerador e o denominador acaba sendo o mesmo, 1 mais tangente ao quadrado de x. É interessante você notar que se você tomar seno de 2x dividido por cosseno de 2x, você vai obter tangente de 2x, que é exatamente o 2 vezes tangente de x dividido, por 1 menos tangente de 2 de x. Bom, dado agora que sabemos dessas duas identidades, você faz uma substituição. Então você vai ter o raiz de 3 que multiplica o seno de 2x, só que vimos que o seno de 2x pode ser reescrito como aquele quociente em função da tangente, e o mesmo ocorre para cosseno de 2x. Então, agora você tem que resolver uma equação em tangente de x. Vamos precisar extrair um denominador comum, então você vai ter raiz de 3 tangente de x, que multiplica 1 mais tangente ao quadrado de x, menos 2 vezes raiz de 3 tangente de x, mais 1 menos tangente ao quadrado de x. Então perceba que para que aquela equação seja nula, você vai precisar garantir que o numerador seja igual a zero. Então vejamos, você vai ter a distributiva desse raiz de 3 tangente de x, e aqui eu já percebo que vou ter um raiz de 3 tangente de x positivo e menos 2 vezes raiz de 3 tangente de x. Então vamos ficar com menos raiz de 3 tangente de x, mais raiz de 3 tangente ao cubo de x, dada a sua segunda distributiva, mais 1 menos tangente ao quadrado de x. Tudo isso sendo igual a zero. Então, reorganizando os termos, você vai ter raiz de 3 tangente ao cubo, menos tangente ao quadrado, menos raiz de 3 tangente, mais 1, tudo isso sendo igual a zero. É importante você avaliar que a soma dos coeficientes desse seu polinômio intangente vai ser zero. Então, note que se você somar raiz de 3 com menos raiz de 3, esse menos 1 com esse mais 1, você vai obter uma soma de coeficientes nula. O que indica que a raiz tangente de x igual a 1 é uma solução trivial. Então, para não ter que ficar escrevendo tangente ao cubo, tangente ao quadrado, vamos simplesmente dizer que tangente de x é um certo lambda. Com isso, você vai ter raiz de 3 lambda ao cubo, menos lambda ao quadrado, menos raiz de 3 lambda, mais 1. E claro, se você não quisesse usar o algoritmo de Brillouin-Ruffini, você poderia simplesmente fatorar essa expressão. Veja só, então você vai ter o raiz de 3 lambda sendo posto em evidência, de modo então que você vai agrupar esses dois termos dos retângulos azul, e o outro termo vai ser simplesmente lambda ao quadrado menos 1 com o sinal de menos, uma vez que você vai ter esses dois termos residuais. E agora fica muito fácil, basta eu colocar lambda ao quadrado menos 1 em evidência para obtermos raiz de 3 lambda menos 1, tudo isso sendo igual a zero. Então você vai ter o cenário em que tangente de x é 1, ou o tangente de x é menos 1, ou tangente de x é igual a 1 sobre raiz de 3. Então, lembrando que o seu x pertence ao intervalo de 0 a 2π, vamos avaliar quais são os valores de x que satisfazem a essas igualdades. Então, vamos avaliar primeiro o tangente de x sendo igual a 1. Bom, tangente de x igual a 1, isso só vai acontecer se você avaliar o círculo trigonométrico quando o x for o π sobre 4 ou se o x for π mais π sobre 4, ou seja, 5π sobre 4. Então, você já tem duas possíveis soluções, porque elas estão contidas ali no seu domínio. Certo, agora vamos avaliar o tangente de x sendo igual a menos 1. Bom, isso vai acontecer quando você estiver falando dos ângulos 3π sobre 4 ou do 7π sobre 4, que vai ser simplesmente o 3π sobre 4 mais π. Novamente, essas duas soluções estão contidas no seu domínio de 0 a 2π. E por fim, avaliamos o terceiro caso, que é quando tangente de x é 1 sobre raiz de 3. Provavelmente você não está acostumado a decorar os ângulos notáveis com essa escrita, então você poderia utilizar raiz de 3 sobre 3. Você então está falando de ângulos que sejam equivalentes no círculo trigonométrico ao 30 graus, então estamos falando de π sobre 6 ou π mais π sobre 6, que nesse caso vai dar 7π sobre 6. Então agora, como todas essas soluções estão contidas ali no seu domínio e elas não ferem nenhuma condição de existência, basta somá-las. Então, vejamos, se eu fizer a soma de SI, você vai ter 3π sobre 2. Se eu fizer S2i, você vai ter 5π sobre 2. E
E por fim, o S3i vai ser 4π sobre 3. Bom, 5π sobre 2 mais 3π sobre 2 vai dar 4π. Somado com esse 4π sobre 3, vamos ficar apenas com 16π sobre 3, que é justamente a resposta do problema. É isso, muito obrigado e nos vemos numa próxima.